A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje para um resumo da lição 4, que tem por título A Iluminação Espiritual do Crente. Está comigo hoje o nosso querido irmão, companheiro de batalha, o nosso irmão Jefferson Costa. Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui com o nosso amigo Gerbrando, que estará fazendo um resumo da Escola Bíblica Dominical nessa manhã. Nosso textuário se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 17, e diz o seguinte: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu entendimento o espírito de sabedoria e de revelação, verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Nosso primeiro ponto diz o seguinte: o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a herança da vocação e a riqueza da sua glória e herança. Nós vamos resumir os 3 pontos, irmãos, que incluem a ação de graça e intercessão. Segundo ponto, a esperança da vocação. E o terceiro ponto, as riquezas da sua herança. Então, dando sequência aqui à introdução que o nosso irmão acabou de ler, nós entendemos aqui sobre essa lição falando da iluminação, onde tem o textual Efésios capítulo 1, verso 17, que diz assim: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. O apóstolo Paulo, ele está dando ação de graças e intercessão e está orando para que o povo volte à esperança da sua vocação. Onde na introdução ele está falando dos privilégios daqueles que são iluminados por Deus. Então, diante dessa introdução, nós entendemos os privilégios da vocação, da esperança da nossa vocação. Onde são aí os seus privilégios? A eleição nele, né? A Bíblia em Hebreus capítulo 5, verso 9 diz assim: que o Senhor nos fez a causa de uma eterna salvação e nos elegeu nele. Ou seja, ele nos elegeu nele diante desse plano da salvação. Depois, ele nos predestinou. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Já existia o plano da salvação, onde todos aqueles que se inscreverem nesse plano de salvação estariam sendo predestinados ao paraíso. Ou seja, todos aqueles que creem, Deus lhe deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Ele fala do primeiro assunto, o apóstolo Paulo começa falando sobre a eleição. Após isso, a predestinação. Depois ele fala da filiação e o dom do Espírito Santo. Eu vou descomplicar um pouco para os irmãos nesta manhã. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Senhor tinha um plano traçado, ou seja, uma arca traçada chamada salvação. E todos aqueles que se inscreveram neste plano, eles fazem parte da herança que o apóstolo Paulo está aqui falando. Todos estes que foram chamados, foram eleitos para a salvação por intermédio de Cristo, me entenda bem, nos elegeu nele antes da fundação do mundo por intermédio de Cristo. Todos estes foram predestinados.
eles foram pré-ordenados à salvação. Ou seja, todos aqueles que são de Cristo já são predestinados ao paraíso, se assim perseverarem até o fim e receberão a coroa da justiça, a coroa da vida. Então o apóstolo Paulo, ele fala das riquezas extraordinárias que aqueles que são iluminados por Deus, eles têm uma herança extraordinária chamada eleição, predestinação, filiação. A filiação onde Deus, por intermédio de Cristo, nos enxertou, nós que éramos o zambujeiro bravo, fomos enxertados em Cristo. E quando nós fomos enxertados, nós fomos salvos da ira, do pecado e do juízo. Nós somos chamados filhos de Deus. A Bíblia nos fala que aqueles que receberam foram chamados filhos de Deus. O Senhor veio para os que eram seus e os seus não receberam. E a partir disso nós somos chamados filhos de Deus. A filiação. Porque o Senhor, por intermédio de Cristo, Ele nos adotou. Nos tirou das garras do inimigo e nos filiou. Nos deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo está falando das riquezas daqueles que foram iluminados, da eleição, da predestinação, da adoção de filhos que faz parte da filiação. O Senhor nos chamou de filhos. Fala também do dom do Espírito Santo, variedade de língua, dom da ciência, de presidir, de governar, dom de interpretação de línguas, dom do amor. O apóstolo fala também em Gálatas do fruto do Espírito, mas aqui está falando do dons. O dons, observe bem, o dons ele rega a igreja, ele ajuda a igreja a ser edificada. Os dons, eles ajudam a igreja a ser adornada e a produzir frutos. Os dons espirituais citados por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12 e verso 28 e Romanos 12 do verso 6 a 8 tem o objetivo singular da edificação da igreja. E quais são as bênçãos espirituais dos crentes? Quais são essas dádivas? Então é a eleição, predestinação e filiação e o dom do Espírito Santo. Então agora, qual é a característica principal daqueles que estão aguardando essa herança? A característica principal, primeiramente, é a perseverança. Aquele que aguarda essa herança, ele é perseverante. Ele é fiel às Escrituras e ele retém consigo firmemente a confissão dessa herança. Porque fiel é aquele que prometeu. Continuando com nossa lição, nós daremos sequências ao tópico 2, que tem como título A Sobreexcelente Grandeza do Poder Divino. A introdução do tópico. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Nosso primeiro ponto é a sobreexcelente grandeza do seu poder. E o segundo ponto é a força do poder divino. Aqui o apóstolo ele traduz essa palavra sobreexcelente, é traduzida
por essa palavra aí na revista, no adjetivada significa extraordinário, ou seja, a extraordinária grandeza do seu poder seria assim traduzido. Um poder fora de medida, um poder que está acima de tudo. O apóstolo Paulo, ele mesmo, quando chegou em Atenas, ele falou sobre esse poder, o poder do Deus desconhecido. Este é o poder libertador do Evangelho. Este é o poder que pode trazer a salvação do homem perdido. Esse é o poder que pode libertar o homem do medo, desta crise atual, porque aquele que é marcado pelo sangue de Jesus, ele é iluminado e faz parte dessas riquezas que o Senhor tem dado aos seus escolhidos, aos seus eleitos. Meus irmãos, o sobreexcelente poder de Deus é que nos dá a garantia, que nos dá a certeza, é que nos confere essas promessas, essas bênçãos e essa herança. Concluindo o terceiro ponto, Cristo, nosso exemplo de exaltação. O terceiro tópico vem com 3 pontos e o primeiro é Cristo, as primícias dos que dormem. Segundo ponto, Cristo elevado à direita de Deus. E o terceiro ponto, Cristo exaltado sobremaneira. Nosso irmão Jefferson estará fazendo resumos desses 3 pontos e logo em seguida a conclusão. Meus irmãos, Cristo, a primícia dos que dormem. Cristo, o primeiro, a primícia, o primeiro daquele que venceu a morte e vive eternamente para todo sempre. Ele é a primícia e o exemplo para nós, o exemplo para este povo que está sofrendo atualmente com essa crise atual. Ele é o nosso exemplo, porque um dia, quando o alarido tocar, todos aqueles que dormem já no Senhor terão um encontro com o Senhor. Ele é a nossa esperança e de maneira alguma nós podemos perder essa esperança de que quando nós fecharmos os nossos olhos, nós estaremos em breve com o Senhor. Esta esperança não pode ser apagada, porque esta esperança está fundamentada à base do Evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 14, o apóstolo Paulo, acompanhe comigo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 14 diz: E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Então, essa é a base do Evangelho, a pregação da ressurreição, o exemplo de Cristo na ressurreição. Ele é a esperança daqueles que foram trucidados, foram torturados por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Ele é a esperança de uma ressurreição, da ressurreição que nós aguardamos no arrebatamento da igreja. Segundo ponto, Cristo elevado à direita de Deus. Cristo foi elevado à direita de Deus e nos foi feito sumo sacerdote. Ou seja, Cristo ele é o sumo sacerdote da igreja no céu, representando a igreja aqui nessa terra, guardando a igreja aqui nessa terra. Terceiro ponto, Cristo exaltado sobremaneira. Cristo foi humilhado, crucificado, foi zombado, mas ele está acima de tudo e de todos. Cristo é a nossa esperança e Cristo está acima de tudo.
Que o Senhor abençoe a todos que foram iluminados pelo Evangelho, pela palavra de Deus, e que você tenha a mente iluminada nessa manhã, para você não cair na conversa do vigário, para você não cair na regra de 3, aquilo que querem que você pense. Não. Pense a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, creia na palavra de Deus e viva a palavra de Deus nessa manhã. Todos vocês que foram eleitos, predestinados, ser chamados de filhos e foram adotados e enxertados na oliveira verdadeira. Nessa manhã, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nosso irmão Gebrando dando as considerações finais. Meus irmãos, eu quero agradecer aqui o nosso querido companheiro Jefferson por aceitar o convite e estar aqui fazendo uma conclusão, um resumo da nossa lição de número 4. Eu quero agradecer também a você que nos dispensou um pouco do seu tempo para acompanhar esse raciocínio e meditar um pouco na palavra do Senhor. Só lendo a conclusão e encerrando aqui, diz o seguinte: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao Deus eterno. Atitude que deve ser seguida por todos nós. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem na sua palavra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.